Reverendíssimo Diácono Sandoval, ministros extraordinários da comunhão eucarística, irmãos e irmãs em Cristo Jesus que rezam e participam desta Eucaristia, aí no conforto do seu lar, irmãos e irmãs que de modo presente veio participar do banquete nupcial do Cordeiro. Hoje celebramos a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Essa festa teve início na Bélgica no século XIII e logo em seguida o Papa Urbano IV tornou uma festa universal, ou seja, tornou uma festa, uma solenidade onde toda a igreja deveria e deve celebrar pelo mundo afora. Em que constitui, caríssimos irmãos e irmãs, o sentido dessa festa? Por que nós celebramos a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo? Consiste justamente para que nós, enquanto cristãos, enquanto católicos, enquanto povo da nova aliança, que nós possamos então fazer memória e atualizar a experiência dessa nova aliança. Na primeira leitura que nós ouvimos, lá do livro do Êxodo, nós ouvimos assim: naqueles dias, Moisés veio e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os decretos. O povo respondeu em coro: faremos tudo o que o Senhor nos disse. Faremos tudo o que o Senhor nos disse. O povo respondeu a Moisés em uma só voz, após ouvir os ensinamentos, os decretos, os mandamentos que Deus instituiu para o povo de Israel. Esse povo, com muita fé, com muita disposição, numa só voz, responde, professa: faremos tudo o que o Senhor nos disse. Ou seja, após escutar a voz de Deus, após escutar a transmissão dos ensinamentos de Deus por Moisés, esse povo toma uma decisão na sua vida. A partir desse momento nós vamos fazer tudo o que o Senhor nos disse. E para concretizar, amados irmãos e irmãs, essa solenidade, onde Moisés apresenta os mandamentos e os decretos de Deus, Moisés ergue ao pé da montanha 12 altares, monta aqueles altares e depois oferece o sacrifício de animais, chamado sacrifício cruentus, que é o sacrifício com o derramamento de sangue, justamente para louvar, glorificar e selar essa aliança de Deus com aquele povo. Após o ritual do sacrifício, após a celebração, Moisés então, com o sangue separado, aspergiu o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez conosco, segundo todas estas palavras. Segundo os decretos, os 10 mandamentos, após o rito, a celebração do sacrifício, asperge-se o povo com o sangue daqueles animais que foram sacrificados, e aquele sangue simboliza a aliança que Deus fez com o povo, a primeira aliança. E assim, caríssimos irmãos e irmãs, esse povo se põe a caminho
da terra prometida, guiados, orientados, conduzidos por esses decretos, por esses mandamentos, por esses ensinamentos de Deus e confiantes, fiéis à aliança que Deus fez com eles. Então, o povo de Israel tinha essa fidelidade à aliança que Deus fez, justamente nesse dia onde apresentou através de Moisés os decretos e os mandamentos. Mas, caríssimos irmãos e irmãs, nós, indo lá para o Evangelho, nós encontramos Jesus, que está com os seus discípulos, se aproximando da festa da Páscoa, que é o dia dos ázimos, e eles perguntam: Senhor, mestre, onde nós iremos celebrar a Páscoa? E Jesus indica o caminho, indica o local, e assim, 2 daqueles discípulos de Jesus preparam tudo, e logo em seguida Jesus chega com os seus discípulos para celebrar esta Páscoa, para celebrar esta ceia. E ali, caríssimos irmãos e irmãs, se dá um outro acontecimento, onde o próprio Cristo Jesus, ao sentar com seus discípulos à mesa, toma o pão, pronuncia a bênção e entrega para os seus discípulos, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. E em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes, e todos beberam dele. E depois Jesus disse-lhe: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Amados irmãos e irmãs, a primeira aliança foi constituída com os ensinamentos, os decretos, os mandamentos de Deus e com o sangue de animais. E agora, nesta ceia, última ceia do Senhor, essa nova aliança e a última aliança que Deus faz com a humanidade, ela é constituída no sangue do Filho de Deus. Jesus, na ceia, já prefigurava como ele seria sacrificado. Nesta última ceia, Jesus já se preparava para doar-se inteiramente a sua vida, o seu sangue, para salvar a humanidade. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, hoje, quando nós nos reunimos nessa tarde para celebrarmos a Eucaristia, a igreja nos convida a fazer memória, a atualizar essa nova aliança e a última aliança que Deus fez com a humanidade. E quem somos nós? Nós somos o povo da nova aliança, a aliança que foi constituída não mais no sangue de animais, mas constituída no sangue do Cordeiro imolado. Nós pertencemos a esta aliança, a aliança que foi feita no Cristo Jesus, que doou a sua vida, que derramou o seu sangue para nos salvar. Então, em que constitui a solenidade do corpo e do sangue de Cristo, que nós estamos celebrando nesse momento? Constitui, caríssimos irmãos e irmãs, em toda a igreja, atualizar este mistério, o mistério onde Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, se doa como alimento para sustentar a nossa igreja nesse caminho para uma vida plena, nesse caminho de santidade. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, quando nós nos aproximamos de Jesus na Eucaristia, nós precisamos nos aproximar com fé, pois só pela fé nós somos capazes de tocar em Jesus e Jesus tocar em nós. Porque quando nós recebemos a hóstia consagrada, nós sentiremos na boca o gosto de trigo e água,
de que ela é feita. A hóstia é feita de trigo e água, e o vinho de uva. Só, caríssimos irmãos e irmãs, os acidentes permanecem. O que muda, o que se transforma no corpo e no sangue de Cristo é justamente a substância. Por isso, o termo certo é usado, a transubstanciação do sangue, do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, substância não se consegue ver nem sentir o cheiro, não se consegue sentir no paladar. Por isso que para fazer a experiência do encontro com Cristo na Eucaristia, eu preciso de fé. Eu preciso de fé. Quando que nós tivemos a oportunidade de ver a Eucaristia transformar-se em carne e sangue, em alguns milagres eucarísticos, e um deles, o mais famoso, o milagre de Lantiano. E ainda hoje existe a hóstia que se transformou em sangue, em carne, e o vinho que se transformou em sangue. Ainda hoje existe isso, lá em Roma. Mas, fora esse milagre, todos nós faremos sempre a experiência do encontro com Jesus na Eucaristia, a partir da perspectiva da nossa fé. Por isso, amados irmãos e irmãs, em cada missa que nós celebramos, nós atualizamos essa nova aliança, a aliança que Deus fez conosco, a aliança que Deus fez com a humanidade, na pessoa do seu Filho Jesus. Por isso devemos nos perguntar nesse momento, como está a minha fé em Jesus Eucarístico? Como eu estou alimentando a minha fé em Cristo, que se dá como alimento para me sustentar? Pois, amados irmãos e irmãs, hoje é um dia especial, reservado para todos nós católicos, renovar a nossa fé na presença real de Jesus na Eucaristia, e não só nos alimentar do seu corpo e do seu sangue, mas também fazer a nossa adoração. Hoje é o dia de adorar Jesus na Eucaristia, adorar a sua presença nesse mistério, pois quando o padre consagra, ele diz: eis o mistério da nossa fé. Pois, amados irmãos e irmãs, só pela fé que nós somos capazes de experienciar a graça deste sacramento salutar, a presença de Cristo mesmo na Eucaristia, como nós cantamos aqui hoje nessa sequência longa, linda, e vai falando aos poucos o que significa a Eucaristia em nossa vida. Eis a hóstia dividida. Quem hesita, quem duvida, como em toda o autor da vida, é partícula também. Jesus não é atingido, o sinal é que é partido, mas não é diminuído, nem se muda o que tem. Que isso significa que em cada partículazinha da hóstia consagrada, ali está a presença do Cristo na sua totalidade. Por isso a igreja nos ensina, quando nós recebemos Jesus Eucarístico na mão, após comungarmos, precisamos olhar com bastante atenção se ficou algum fragmento em nossa mão. Todo o cuidado ao receber Jesus na Santíssima Eucaristia, principalmente quando recebemos na mão. Devemos colocar a mão esquerda sobre a direita, depois com a mão direita conduzir até a nossa boca e depois olhar se ficou algum fragmento na mão, porque naquele fragmento ali está o Cristo na sua totalidade. O gesto de dividir o pão nos faz atualizar naquele encontro de Jesus Cristo com os discípulos de Emaús, quando Jesus parte o pão e eles reconhecem o Senhor. Então esse gesto é só
para atualizar, caríssimos irmãos e irmãs, aquele momento onde Cristo se dá a conhecer aos discípulos de Emaús no partir do pão. Ao partir o pão, os discípulos reconhecem Jesus. Mas nós, ao partir a hóstia no meio, não significa que estamos dividindo Jesus. Em cada fragmento, ali está Jesus na sua totalidade. Por isso, aos ministros, que hoje é o dia que nós celebramos também, esse ministério extraordinário na igreja, é colocado sobre os ombros desses nossos irmãos e irmãs, essa grande responsabilidade, esse grande zelo pela Eucaristia. E é isso que a gente sempre pede aos nossos ministros, ao buscar Jesus no sacrário, ao conduzir Jesus e distribuir Jesus para os nossos irmãos fiéis. É preciso ter todo esse cuidado, todo esse zelo, porque nós estamos conduzindo o Cristo Jesus na sua totalidade, em cada partícula consagrada. Por isso, ao recebermos Jesus, nós precisamos imediatamente ter uma atitude de oração. Recebe Jesus, silencia o seu coração. Como eu devo ficar? De joelho, sentado, em pé? Como você se sentir melhor. Como você se sentir melhor. A orientação é que fique de joelho para adorar Jesus, que está ali, naquele momento, no seu coração. E é o próprio Cristo que diz, né? Quem come o meu corpo e bebe a minha carne, permanece em mim e eu permaneço nele. Então, a maneira que Jesus encontrou de permanecer de modo pleno em nossa vida, se dá justamente pelo augustíssimo sacramento da Eucaristia. É na Eucaristia, no corpo e sangue de Cristo, que nós conseguimos fazer, então, essa experiência de união plena com o Cristo Jesus. Por isso, amados irmãos e irmãs, nós somos essa igreja, a igreja eucarística, a igreja de Cristo, a igreja que professa a fé naquele que se deu como alimento para nos sustentar nessa caminhada. Por isso, passa séculos e mais séculos, e a igreja continua a celebrar este mistério que foi confiado à Santa Mãe Igreja pelo próprio Cristo Jesus na pessoa dos seus apóstolos. E assim, essa missão é transmitida sempre de um para os outros com a imposição das mãos. Amados irmãos e irmãs, uma igreja que não tem Jesus eucarístico, falta alguma coisa. Ao meu ver, falta tudo. Porque se falta Jesus, está faltando então a nossa salvação, está faltando o nosso alimento, está faltando, caríssimos irmãos e irmãs, o sustento que nos faz permanecer e caminhar e trilhar nesse caminho de santidade. Longe de nós nos distanciarmos da Eucaristia, que nós possamos nos distanciar de tudo nesse mundo, menos de Jesus na Eucaristia. Façamos todo o sacrifício, todo o esforço para permanecermos em comunhão com Cristo Jesus na Eucaristia. As renúncias existem para que nós sejamos agraciados com este augustíssimo sacramento. Quanto mais renunciamos às coisas desse mundo, mais nos aproximamos de Jesus na Eucaristia. E a grande alegria de Jesus é ver todos os seus filhos sentar-se à mesa para alimentar-se do seu corpo e do seu sangue. Por isso, no evangelho que nós ouvimos, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Alguns teólogos dizem que é em favor de todos. Outros teólogos dizem, como está aqui no Evangelho de Marcos, que é em favor de muitos. De fato, Cristo morreu por todos, mas muitos farão a experiência desse encontro com Jesus na Eucaristia, porque muitas pessoas, caríssimos irmãos e irmãs, vivem nesse mundo, ainda tão distante
deste mistério, deste alimento que é tão salutar, tão importante para a nossa vida. Mas nós hoje somos convidados também pela igreja a alimentar a nossa espiritualidade eucarística. Nós somos uma igreja eucarística e precisamos alimentar a nossa espiritualidade eucarística. Como se faz isso? Participando da Santa Missa, adorando e comungando o corpo e o sangue de Cristo, mas também, caríssimos irmãos e irmãs, no cotidiano da vida, vindo ao encontro de Jesus, que espera por nós aqui no sacrário. Precisamos adorar Jesus sempre. E se você tem a oportunidade durante o dia, tirar aí 15 minutinhos, tire esses 15 minutinhos para visitar o Santíssimo, fazer a sua oração, fazer a sua adoração, porque, caríssimos irmãos e irmãs, nós somos essa igreja eucarística, e se somos a igreja eucarística, precisamos estar então na presença de Jesus eucarístico. Que possamos então, amados irmãos e irmãs, após essa solenidade de hoje, resgatar em nosso coração a fé, o desejo de cada vez mais buscar Jesus, que se dá como alimento na Eucaristia, adorá-lo, vir ao encontro de Jesus, que nos espera no sacrário, quando estivermos nos nossos momentos de adoração aqui, que você possa tirar um tempo para vir. Hoje, Jesus ficou praticamente o dia todo exposto aqui. Viemos aqui adorar Jesus, tiramos um tempo para estar na presença do Senhor. Amados irmãos e irmãs, não vamos perder a graça, não vamos desperdiçar tempo longe da presença do Senhor, pois Ele nos espera, e Ele estará sempre aqui no altar, a esperar por nós, para nos alimentar, para nos sustentar, para nos manter de pé, diante das intempéries da vida, diante dos desafios e das dificuldades que o mundo apresenta para nós. Só venceremos o mundo se estivermos em plena comunhão com Jesus na Eucaristia. Essa comunhão nos fortalece para vencer as dificuldades que o mundo nos apresenta. Por isso, busquemos refúgio na palavra, na oração e, sobretudo, em Jesus Eucarístico. Peçamos à Imaculada Conceição, Nossa Mãe Maria Santíssima, que hoje São Paulo vai dizer que ela é esse tabernáculo, que ela é essa morada construída não por mãos humanas, mas sim por Deus, uma obra-prima de Deus, e que nós possamos pedir a ela que se tornou esse santuário. Hoje nós chamamos de sacrário, sacrário que acolheu Jesus no seu ventre, que ela possa interceder sempre ao seu Filho por nós, para que nós sejamos fiéis, comprometidos, e assim como o povo de Israel, numa só voz, responder ao chamado de Jesus e dizer com a vida: vou fazer tudo o que o Senhor me disse. Pois Maria que falou: fazei tudo o que Ele vos disser. Então, ouvindo isso que Maria falou, fazei tudo o que Ele vos disser, que nós devemos então responder: faremos tudo o que o Senhor pedir. E Ele nos pede, caríssimos irmãos e irmãs, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que nós possamos fazer a experiência das bodas de Caná, que nós possamos fazer a experiência, caríssimos irmãos e irmãs, do sermão da montanha, que nós possamos fazer, sobretudo, a experiência da última ceia do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.